Testamento, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As histórias do Antigo, elas se encontram cruzadas em muitas doutrinas do Novo Testamento. E eu quero fazer uma comparação com essa história com muitas coisas que eu tenho ouvido de Deus nesses últimos dias. Porque a história da mulher de Ló, ela é muito parecida com adventos e histórias que estão se repetindo nos dias de hoje. Olha, eles mudaram para Sodoma e Gomorra não por necessidade. Eles mudaram para lá porque eles desejaram aquelas planícies e aquele lugar. Quando Abraão dá a escolha para Ló, ele escolhe o que é melhor para ele. E dentro daquilo que é melhor para ele, como ele tinha animais, ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. É claro que tinha homens violentos, é claro que tinha homens maus naquela cidade, mas ele vai se conformando com aquilo. Ele vai se ajustando à vida social ali, mesmo sendo um homem que conhecia a fé do Deus de Abraão, ele vai aceitando as coisas de Sodoma e Gomorra por causa da prosperidade, por causa das benécias de viver uma vida de qualidade, porque tudo lhe traz ali tranquilidade para os seus animais, a sua vida prospera. Então ele vai aprendendo a conviver com aquele tipo de podridão que havia em volta. E a pior coisa que você pode fazer para o seu ministério é se acostumar com coisa errada. Porque coisa errada não sai, coisa errada você tem que mandar embora. Se alguém acha que o pecado sai, está enganado. O pecado você tem que mandar ele embora. Pelo contrário, coisa errada vem sem você chamar. É verdade. Eu tenho alguns amigos aí, e até eles falam às vezes, quando a piada sem graça é a mesma coisa que está mandando embora. É a mesma coisa que está falando, pode sair do nosso meio, porque assim eu vou sair de fininho e vou embora. Por quê? Porque, sabe, coisa errada parece normal, mas quando isso ficar normal para a igreja, é sinal que Jesus está às portas. E aí daquele que não estiver vigiando, porque vai ficar. Então, dentro do que era podre em Sodoma e Gomorra, Ló aprendeu a conviver. E eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia, homens santos de Deus, aprendendo a viver no meio da podridão, no meio das coisas erradas, no meio de xingamento, de ofensa, de prostituição. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Nós somos chamados para andar em novidade de vida, numa vida diferente. Isso tem que incomodar, tem que importunar, os ouvidos têm que doer, os olhos não podem ficar parados. De alguma maneira, ou você sai ou então eles saem. Luz e trevas, elas não coabitam junto. Eu não sei o que tem acontecido nos dias de hoje que estão dando jeito de misturar, mas eu sei que luz e trevas não mistura. É impossível. Luz e treva não vai. Porque onde a luz chega, as trevas, elas vão embora. Mas Ló, tendo ele saído da vida com seu tio Abraão, ele vem e ele vai se acostumando, ele prosperou lá. E o mal que havia em Sodoma e Gomorra não incomodou ele. Às vezes eu fico preocupado. Falei, mas será que só eu que estou vendo? Que as pessoas elas estão se deixando levar, estão se deixando enganar. Irmãos, é complicadíssimo a vida hoje. A gente às vezes fica assustado com o tipo de decisão que um cristão toma na vida. Que a igreja muitas vezes aceita. E eu falo igreja porque eu faço parte da igreja. E não adianta, às vezes, a gente dizer que não faz parte, porque, pastor, o senhor pode gritar, o senhor pode falar, eu posso gritar, eu posso falar, mas eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho muita gente que me ouve. O que eu preciso é ensinar a verdade. E se a verdade não for suficiente, eu não tenho outra coisa para ensinar. Mas eu vou continuar dizendo que luz e trevas não se misturam. A igreja é diferente do mundo, essencialmente jamais vai fazer parte desse mundo. Jesus disse, eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde, porque eles não são do mundo, por isso que o mundo vos odeia. A igreja é uma instituição divina numa terra que está apodrecendo. A igreja é uma instituição divina numa terra que tende para o mal. E toda vez que você levantar uma bandeira de luz do bem, as pessoas vão querer odiar, as pessoas vão se sentir ofendidas, vão se sentir agredidas, porque você, aleluia, está falando de algo que é certo, e o que é certo parece que é errado. Mas Ló, ele se calou, ele se conteve, ele não brigou, ele não protestou, ele não gritou, ele foi aceitando aquela situação. E daqui a um pouco Ló era mais um morador de Sodoma e Gomorra. Verdade? É duro, pastor Gerê?
Homens de Deus que oravam no monte, que clamavam ao Senhor, que jejuavam, que buscavam, às vezes já se conformaram com a situação e você passa por ele, inacreditável. Se misturou. Mas a parte que eu quero dizer, dentro dessa história, é que a mulher de Ló, é importante considerar que ela demorou para sair. Os anjos, quando chegaram até a terra de Sodoma e Gomorra, eu não vou contar a história toda, eu quero apenas pegar alguns tópicos, mas os anjos, por intercessão de Abraão, eles vieram tirar Ló de lá. E chegando na casa de Abraão, os anjos falaram: olha, vamos embora, pode sair, arruma tuas coisas, vai vir fogo do céu, vai destruir tudo isso, tudo vai acabar. E a Bíblia diz que eles se demoravam, eles despediam da penteadeira, é só uma ilustração, tá? Tchau, penteadeira, sabe? Tchau, cadeira, tchau, cama de dormir. E começavam, sabe quando a pessoa não quer ir, a pessoa vai se amarrando, às vezes você quer sair para um lugar e a pessoa não começa a enrolar? Não estou falando das mulheres, porque as mulheres são apressadas, graças a Deus. Mas às vezes os homens não querem ir. Não é verdade? Fica mexendo no carro, daqui a pouco eu chego, eu vou ali, né? Eu que sou homem, eu sei fazer essas coisas. Mas assim, é porque a gente às vezes não quer ir, né, senhor? A gente faz. E ela estava desse jeito, ela está enrolando. Aí o anjo pegou ela e ele pela mão e arrastou para fora. Às vezes, irmãos, a gente tem que considerar perder. Fala para o seu irmão, é preciso considerar às vezes o perder. É verdade. Tem gente que só quer ganhar. E quem só quer ganhar não aguenta ser cristão. Porque para ser crente você tem que perder. Você tem que entender que quem tentar salvar a sua vida, mas aquele que por amor de Jesus perder a sua vida, é difícil você lidar, mas as pessoas não conseguem entender que você não vai conseguir as duas coisas. Ou você abraça a Deus, ou você abraça as coisas desse mundo. Vou repetir. Ou você abraça a Deus, ou você abraça as coisas dessa vida. As duas coisas não vai dar para abraçar. Infelizmente eu conheço pessoas que estão há muitos anos com um pé na igreja e um pé no mundo. É triste, mas é verdade. Há muitos anos, um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé... Ele está desse jeito, mas já faz anos. E a gente fala, irmão, você tem que entender.